Josué 2. Acompanhe a leitura, por gentileza. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente a terra, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram os homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão, até os vaus. E fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor dos céus de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão em desmaios diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo da beneficência e de fidelidade. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo a teu pai e tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Também se tu denunciardes este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à sua janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram de tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Oremos. Senhor, obrigado por termos a tua santa, rica e maravilhosa palavra em nossas mãos. Como ela é bela, como ela é clara, Senhor, e como ela tem ensinos tão ricos para nós. É a mensagem que não deixa ninguém em cima do muro. Ficam se quiser, mas ela é clara. Nós queremos te pedir nesta noite a tua bênção, porque entendemos que cada alma que está aqui porque o Senhor desejou que elas viessem ouvir esta mensagem hoje à noite.
certo é então que o teu Espírito já está trabalhando entre nós e em nós todos aqui. Portanto, Senhor, venha fazer a obra para a qual o Senhor preparou esta noite, pela qual o Senhor vai usar esta mensagem, e trabalhe a vida de cada pessoa que está aqui, a começar da minha própria vida. Eu tenho sido tão abençoado, Senhor, em ler esse texto, e estudar esse texto, e aprender dele. Mas eu quero ter, ó Deus, a alegria de ainda mais o Senhor falar ao meu coração, e através da minha vida hoje à noite, a vida de cada pessoa que ouvirá esta mensagem. Quero orar por todos que estão aqui no templo, mas eu quero orar também por alguns irmãos e irmãs que estão nos assistindo pela internet. Alguns estão assistindo quase todos os domingos, e eu quero orar neste momento, ó Deus, por cada um deles, onde estiverem, que a Tua palavra lhes alcance o coração, e que a obra do Senhor, de maneira completa, seja realizada na vida de cada pessoa nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. A mensagem que nos tira de cima do muro. Em dias de relatividade, e eu imagino que você entenda o que significa relatividade, ou liberalidade, ou antropocentria aguda. Bom, pastor, agora já não entendi. Quer dizer, em dias em que o homem é colocado no centro de tudo, viver em cima do muro tem sido a opção de muitos. E viver em cima do muro é viver uma vida relativa, liberal. A ideia de em cima do muro é: eu vivo a minha vida e ninguém tem nada a ver com isso. Eu faço o que eu quero, vivo do jeito que eu quero, vou onde eu quero, falo o que eu quero, brigo com quem eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Ou, eu sou dono do meu nariz e não devo satisfação para ninguém, nem para o governo, nem para a igreja, nem para a minha família. Eu sou uma pessoa que eu sou liberal, eu não tenho ninguém que eu quero que cuide da minha vida. Ou, eu não preciso vestir a camisa de identidade nenhuma, grupo nenhum, partido nenhum, religião nenhuma. Eu vivo do jeito que eu bem entender. Então é a vida morna, mais ou menos, é a vida em cima do muro. E o viver em cima do muro, quando não se pende nem para a direita, nem para a esquerda, ou quando se tenta agradar todo mundo, ou quando não se quer agradar ninguém, né? Então eu quero viver apenas, parece ter se tornado a forma opcional de muitos, muitos mesmo. E sabe, irmãos, isso é muito ruim. Muito ruim. Por quê? Porque esta é uma forma neutra de se viver, passiva, omissa, inconsequente, descomprometida. Então a pessoa não tem compromisso nem com a própria convicção pessoal dela. Hoje ela é A, amanhã ela é B, depois ela é C, depois ela é D. E quando você encontrar com ela, já não é mais nada disso aí. Porque ela não tem identidade. Ela está em cima do muro sempre. Para onde lhe agradar mais, ela cai. E essa tem sido também a ideia de liberdade. Essa também tem sido a ideia de liberdade. Então, na cabeça de muitos, ser livre é viver sem ter que dar satisfação para ninguém. É viver uma vida livre e inconsequente. Cada um, então, vive do jeito que quiser, em todos os sentidos. Faz o que quiser e ninguém tem nada com isso. Conquanto que você seja muito feliz, está tudo bem. Não está tudo bem. Uma das coisas que me impressionou em Caracas, que é uma mega cidade, é que a quantidade de semáforos é pequena, muito pequena. Então eu me senti na Índia lá. Chegava naqueles cruzamentos, eu ficava orando para a gente passar, para alguém não bater. Eu ficava apavorado. Era aquela muvuca que eu pensava, como é que esse homem vai conseguir fazer a curva aqui agora? Radar de velocidade não existe. Né? Quem gosta de correr, Caracas é um prato cheio. Então cada um dobrava na esquina, quando queria, ultrapassava onde queria, cruzava onde queria, retornava onde queria. Era uma verdadeira liberdade. Era nada. Era uma verdadeira bagunça. Coisa de louco, desesperador mesmo. Desesperador. Mas é a ideia de liberdade. Aonde cada um faz o que quer. Essa ideia entrou nos casamentos já, viu? Então hoje o casamento, a ideia que está se propagando de casamento é a ideia liberal.
A gente trabalha fora, dorme na mesma casa, ou mora na mesma casa, mas cada um dorme com quem quiser. Cada um dorme com quem quiser, ué. A gente só vive junto. A gente paga as contas junto, a gente tem um teto, a gente, quando não tem ninguém, a gente está junto, mas cada um vive com quem quiser. Essa é a ideia de liberdade, isso é loucura. A pessoa fazer o que quiser, quando quiser, como quiser, onde quiser, do jeito que quiser e tudo bem, é neutralidade, é estar em cima do muro, isso não é liberdade, isso é loucura. Isso não é verdade, não é uma liberdade verdadeira. Liberdade não é fazer o que a gente quer. Liberdade, por exemplo, é fazer o que é certo. A mulher de Jericó, que nós lemos aí, vivia em cima do muro, literalmente, né? A casa dela era em cima do muro. Mas ela vivia no submundo da vida humana. Ela não era livre. Ela era escrava do sexo. Ela era escrava da imundícia. Ela era escrava do dinheiro. Ela era escrava da má fama. Ela não era livre. Mas se fosse hoje, eu dizer, ela era livre. Liberdade, na verdade, irmãos, era tudo que ela não tinha. Tudo que ela não tinha. Sua fama não era de uma pessoa livre, era de uma prostituta. Era de uma prostituta, ou seja, a neutralidade de cima do muro é uma farsa, não existe. No entanto, muitas pessoas vivem assim. E talvez muitas vão me ouvir hoje à noite. São aquelas pessoas religiosas desde a infância, mas que nunca, na verdade, entregaram as suas vidas de coração para Deus. São religiosas, mas nunca passaram pelo arrependimento, pela transformação de vida, pela regeneração. São religiosas, nada mais. Você pergunta para elas, você é cristã? Elas dizem, eu sou. Sou sim, eu vou à igreja de vez em quando, ajudo os pobres, não mato, não roubo, eu sou trabalhador. Sou um religioso. É isso, é um religioso, nada mais. Não há nada de Cristo na vida dessas pessoas. Não há real compromisso com Cristo. Há religiosidade, nada mais. Nada mais. Elas não pagam nenhum preço por Jesus, nenhum. Não negam-se a si mesmo por Jesus de jeito nenhum. É apenas religiosidade. Outras até já fizeram um estudo bíblico, e algumas até professam uma fé, parece até uma fé profunda, não é? Às vezes até frequentam igrejas, conhecem grandes doutrinas como a justificação pela fé, eleição incondicional, chamada irresistível, dons espirituais, nada mais. Conhecem a ortodoxia, a doutrina, mas não conhecem a ortopraxia. A doutrina não influenciou suas vidas e elas não têm na prática esse evangelho. Nunca levaram uma alma a Cristo, nunca levaram Cristo a uma alma. Cristo, através da vida delas, nunca fez diferença na vida de ninguém, porque elas estão em cima do muro, elas têm conhecimento intelectual, mas a vida não foi transformada. Encontraram-se com a doutrina de Cristo, mas o Cristo da doutrina nunca as encontrou. Nunca as encontrou, por isso não são transformadas. Conhecem a ortodoxia, mas não conhecem a ortopraxia. Algumas mais são fervorosas, estudantes e até amantes de missões. São envolvidas no evangelismo, em viagens, nos ides, mas não conhecem as escrituras. Sempre nadam em águas rasas, nunca leem um livro um pouquinho mais profundo. E lhes falta o compromisso com a palavra de verdade. O compromisso com Deus da palavra de verdade. É vida em cima do muro, é a vida light, é a vida rasa, nada mais. Não há profundidade. É compromisso com o que é conveniente. E por aí vai. Meus irmãos, eu quero afirmar a vocês, a mensagem do evangelho é oposta a isto. A esse tipo de vida. Porque a mensagem do evangelho tira a pessoa de cima do muro. Chama ela para uma vida real, uma vida comprometida. A mensagem do evangelho tira a pessoa desta apatia, religiosidade espiritual. Porque o evangelho é a mensagem do compromisso que tira a pessoa de cima do muro. O evangelho chama o compromisso, então chama a pessoa a sair e dar um passo de fé e viver pela fé. Nós lemos o texto aí, e você viu que o texto é bem simples, não é? Josué havia assumido o comando da nação de Israel. Estava fazendo um plano para entrar na terra prometida. E claro, como um bom general,
e como uma pessoa já com uma certa experiência, ele faz os cálculos antes. Para fazer os cálculos antes, ele manda 2 espias para entrar na terra que eles vão lutar e conquistar, conhecer as cidades, mapear a terra, fazer os desenhos, para que ele pudesse fazer um projeto de guerra, de ataque, de conquista. Então os 2 espias entram na terra. E quando eles entram na terra, a primeira grande cidade que eles encontram é Jericó, não é? E nessa cidade morava uma mulher chamada Raabe. E os 2 espias são enviados lá. E eles vão parar na casa de Raabe, que os acolhe, os oculta e os escuta. Ela lhes faz um pedido. Eles fazem um acordo com ela. Quando a cidade é conquistada, ela e sua família são salvas. E Raabe se torna parte do povo de Deus. Ela sai de cima do muro em 2 sentidos. O primeiro é literal, porque os muros de Jericó vão cair. Então a casa dela vai cair também. Então ela vai ter que sair de cima do muro. Mas ela vai ter que sair no outro sentido. Ela vai ter que decidir-se. Ela vai ter que tomar um passo de fé. Ela vai ter que assumir um Deus, publicamente. Será que ela o faz? Você viu no texto. E nós vamos caminhar por ele agora, não é? E eu quero destacar 4 verdades no caminho do evangelho, da retirada da pessoa de cima do muro. Quem é que Deus usa? Como é que Deus trabalha? E talvez hoje à noite Deus está trabalhando a sua vida, ou vai trabalhar a vida de algumas pessoas. Qual é esse caminho que Deus faz? Quem é que Deus usa? Como é que Deus age para tirar essas pessoas de cima do muro para uma vida de comprometimento com Deus? Eu não sei como é que você está espiritualmente, eu não sei como é que você está na sua igreja, eu não sei como é que você está aqui na igreja, mas eu quero dizer para você uma verdade: você não pode mais viver em cima do muro, porque o evangelho nos chama a sair dele, para andar com Jesus. Ele diz: tome sobre vós o meu jugo, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Mas venham andar comigo, saia de cima do muro. E nós vamos olhar no texto e ver como é que Deus faz isso. Em primeiro lugar, o Deus grande é o grande preparador de corações, para que o evangelho alcance e tire esses corações de cima do muro. O próprio Deus é quem vai preparando as pessoas para que elas possam dar atenção à mensagem e sair de cima do muro. Se você observou os versículos de 8 a 13, quando Raabe decide subir lá no telhado, onde os 2 espias estavam convertidos, eu fico, meus irmãos, impressionado com aquilo que ela diz. Porque foi ela que disse para eles: olha, nós temos ouvido o que Deus fez lá no Egito. Nós temos ouvido os milagres que Deus fez no Mar Vermelho. Nós temos ouvido como Deus tem desbaratado os inimigos diante da vossa face. Nós temos ouvido que o Deus de vocês é o Deus do céu e é Deus na terra. E eu fico impressionado e eu me pergunto: quem é que disse para essa mulher isso? Quem é que contou para ela isso? Quem é que contou para essa mulher essas verdades? Então eu estou convencido, meus irmãos, de que se Deus não agir, ninguém poderá ser salvo. O homem está morto em seus delitos e pecados. Veja quem era esta mulher: uma prostituta. E ela não era melhor do que eu e você. E nem pior. Qual é o principal do passatempo de uma prostituta? Destruir a vida alheia. Vender o seu corpo. Rolar na lama do pecado. Esse é o papel. Seu nome significa grande. Então eu estava pensando cá com meus botões. Raabe a grande. Em que sentido? Bem, poderíamos pensar em vários sentidos. Talvez o nome dela era grande em Jericó, né? Uma prostituta famosa. Ou talvez ela era grande no corpo. Me parece ser aquilo que é mais coerente com o texto. Então ela era o tipo de prostituta que quando ela passava na rua, ela chamava atenção. Não era qualquer mulherzinha. Ela era um mulherão. Então ela era requerida, cobiçada. Os homens a queriam e pagavam bem por isso. Onde é que essa mulher mora? Em Jericó. Jericó foi uma cidade dedicada a adorar a lua. Jericó significa que exala perfume. Interessante, né? E Deus destaca uma prostituta.
Você já viu prostituta fedida? Só se for relaxada, né? Porque elas querem vender o corpo. Então, normalmente, o perfume de uma prostituta, você passa na rua, você sente de longe. Porque provérbio diz que ela quer atrair o coração de quem passa. Pelo nariz, talvez, né? Então, perceba, tudo a ver com a prostituição, tanto de ídolos como de corpos, porque Jericó era uma cidade de prostituição, de idolatria, mas também de prostituição física. Então, o perfume das orgias, da idolatria, do pecado, subia daquela cidade, não é? Exalava daquela cidade. Tanto que na conquista, Deus disse que tudo que estava em Jericó era amaldiçoado. Amaldiçoado. Veja, Raabe vivia no muro da cidade condenada. Mas você pensa que ela é uma pessoa feliz? Há alguma felicidade no pecado? Pode haver paz onde Deus não está. Então, ela, meus irmãos, e ninguém que vive sem Deus é feliz. Ninguém. Sem Deus não há paz. Sem Deus não há vida, sem Deus não há esperança, sem Deus não há razão para viver. Não há. Todo coração humano sem Deus é um ambulante moribundo. É alguém que está perambulando, caminhando para a morte a passos largos. Por isso o provérbio diz, salva os que cambaleiam a passos largos para a morte. Salva. Porque a pessoa não é feliz. Então a Raabe é grande. Tão grande quanto ela era o vazio do seu coração sem Deus. Assim era Raabe. E foi por isso que foram escritos os versos 8 e 9. Olha o que está escrito no versículo 8 e 9. E antes que eles dormissem, ela subiu ao telhado. Fazer o quê? Ela vai conversar com eles. Porque ela quer conhecer um Deus de quem ela ouviu falar. Mas por que uma prostituta vai atrás de homens para ouvir falar de Deus? É porque tudo aquilo que ela tinha conquistado até então não lhe trouxera felicidade nenhuma, prazer nenhum. Veja, ela foi antes que eles dormissem. E o que ela conversou com eles? Conversou sobre o Deus deles. Alan era um homem que morava na Suíça. E ele não conhecia nenhum cristão. Nenhum. Mas um dia ele saiu fazer uma caminhada de manhã, era um domingo de manhã, e ele foi caminhando assim, perto da sua cidade, bem perto da cidade, e ele subiu numa montanha, e ele lá daquela montanha olhou um lago de Genebra, que tem 70 quilômetros de comprimento por 16 de largura, e ele estava azulzinho o lago. Lá da montanha ele viu aquele lago azulzinho, e atrás do lago os Alpes cobertos de neve. Que visão, não é? Quando ele olhou aquilo, este homem que nunca tinha conversado com crente, este homem que nunca tinha feito uma oração, este homem que nunca tinha lido a Bíblia, este homem que nunca tinha se encontrado com um cristão, quando ele teve aquela visão daquele lago, daqueles Alpes, ele disse em voz alta, tem que existir Deus. Mas quem é que colocou isso no coração dele? Houve um garoto na África. Ele nunca foi à escola. Ele era o irmão mais velho de 4 filhos, né? E o seu irmão caçula, os 3 mais velhos fizeram esforço que ele fosse para a escola. E um dia aquele menino chegou em casa radiante. Ele disse, olha, foram umas mulheres lá na escola, umas mulheres brancas, e elas contaram a história de um homem que veio ao mundo, e esse homem veio e viveu há muitos anos atrás, e ele era um carpinteiro, e ele deu a vida dele numa cruz, e ele foi sepultado, e ele ressuscitou o 3º dia, e ele vive, e elas disseram que aqueles que creem nele também têm vida. E aí aquele menino contou essa história para toda a família, e esse menino cresceu e se esqueceu dessa história, e os demais irmãos também, menos o irmão mais velho. E um certo dia, esse irmão mais velho saiu da sua casa para um lugar onde ninguém podia vê-lo. E ele disse assim, Deus que enviou as mulheres brancas na escola para falar aquela vez para o meu irmão quando nós éramos crianças. Por favor, mande uma mulher branca falar comigo desse homem que eu queria conhecê-lo melhor. Como é que se explica isso? Uma pessoa que não
não tem contato com o evangelho, de repente começa a ter sede de Deus. Só existe uma explicação, irmãos. O Deus dos céus e da terra é quem move o coração de pessoas para conhecê-lo. É quem está buscando e salvando os perdidos. É Ele que vai inclinando, é Ele que vai tocando o coração das pessoas, é Ele que vai movendo o coração das pessoas de alguma forma. Deus coloca o desejo no coração dessas pessoas e Ele faz algo tão correto dentro do coração delas que aquilo que está acontecendo é maior do que elas. É um desenvolvimento pelas coisas espirituais que elas não têm domínio. Elas sabem que precisam buscar a Deus, elas não sabem como, não conhecem Jesus ainda, mas aquilo começa a brotar. Havia um homem que morava numa cidade grande e ele tinha uma esposa e uma filha. E aí sua esposa converteu. E ela começou a ir à igreja junto com a filha. Ele não impedia, mas ele não ia. Ele ia e deixava elas na porta da igreja. E ele fez isso por anos. E ele quase não ouviu o evangelho. Mas um dia esse homem entrou no culto. E depois entrou de novo. E depois ele, ouvindo o evangelho, foi salvo por Jesus Cristo. E eu estou me referindo ao irmão Dorival, marido da irmã Dalva. Quem é que faz isso na vida das pessoas? Deus. Deus que prepara o coração. E ele estava fazendo isso na vida de Raabe. Porque antes dos espias chegarem em Jericó, Deus tinha chegado. E de alguma maneira, ele tornara conhecido dela e daqueles moradores quem ele era, o que tinha sido feito por ele, como ele tinha agido em favor de Israel. E isso tinha causado um pavor naquela cidade. Portanto, se você pensa que você é aquele missionário insubstituível que tem que sair e fazer, senão todo mundo vai para o inferno, eu quero dizer para você que você está enganado e eu também. Porque se eu me calar, Deus levanta pedras para falar. Ele levanta pessoas. No entanto, Ele me dá o grande privilégio, e a você também, de Ele, estando preparando corações, nós encontrarmos essas pessoas. E nós sermos usados para pregar a elas. Mas Ele é o grande interessado nessas almas, irmãos, como se interessou por Raabe. Então essa é a primeira grande verdade desse texto. Deus é quem prepara corações, para que a mensagem tire elas de cima do muro. Segundo lugar, os servos de Deus vão encontrar essas pessoas que Ele está preparando. Os servos de Deus vão encontrar essas pessoas que Ele está preparando. O capítulo 2, versículo 1 diz assim: enviou Josué, filho de Num, 2 homens de Sitim, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andem e observem a terra e a Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Sabe, Deus tem seus servos nesse mundo. Eu dou graças a Deus por isso. Hoje de manhã nós tivemos um aqui, né? Um servo que tem gastado a sua vida dentro dos presídios. Gente, eu fico encantado com esses irmãos. Eu tenho conversado com os irmãos missionários na Venezuela. Eu tenho conversado com alguns irmãos missionários aqui no interior do estado de São Paulo. E com pessoas até fora, em outros países do mundo aí, né? Longe do Brasil. Eu fico encantado como Deus usa pessoas em cada lugar, de alguma forma, né? Dentro do presídio, na rua, não é? Com latinos, com americanos. Deus tem seus servos no mundo. Você é um servo deste Deus no mundo? Você é um desses servos? Você pode dizer assim: pastor, eu sou um desses servos. Conforme Ele me quiser usar, onde Ele me quiser usar, do jeito que Ele quiser usar a minha vida, eu quero ser esse servo. Eis-me aqui, pastor, eu quero servir a Deus, eu quero fazer a vontade dEle. Aonde Ele quiser, eu quero fazer. Eu sou um servo de Deus. Será que você pode dizer isso diante de Deus hoje? Senhor, eu sou teu servo. Eu sou teu servo, Deus. Meus irmãos, os servos de Deus, eles pregam, eles amam pregar. Eles vão onde Deus manda. E eles nem sempre entendem o que Deus está fazendo. Mas eles sabem, mas eles fazem o que Deus manda. E Deus está trabalhando. Eles testemunham grandes milagres de Deus. Isso é maravilhoso. Então, ser um servo de Deus é maravilhoso. No texto, nós temos 2 deles. São 2 homens. E eles vão a Jericó.
E Deus usou Josué para mandá-los lá. Eles pensam que eles vão fazer uma sondagem da terra e mapear a terra. Na verdade, eles vão fazer isso, mas não só isso. Eles estão indo lá por causa de uma mulher e a família dela, mas eles não sabem disso. Eles não sabem. Então, nem sempre quando você sai fazer o trabalho de Deus, você sabe o que vai acontecer. Há almas que Deus ama e vai salvar em Jericó, como vai salvar em Campinas, como vai salvar no seu bairro, mas você não sabe disso. E elas são almas preciosíssimas. Quem são elas lá em Jericó? Raabe e sua família. Talvez para nós uma alma não valha muito, especialmente a de uma prostituta, né? Mas para Deus ela vale mais que o mundo inteiro. E se Deus necessário for mover pessoas dos 4 cantos da terra para salvar uma alma, Ele move. Porque vale mais que o mundo inteiro. Valeu a morte do seu filho numa cruz. Valeu. Deus usar seus servos para tornar o nome dele conhecido. Eu tinha 10 anos de idade e eu estava na casa dos meus avós. Aí eu gostava de sair jogar bola na rua com o pessoal, né? Naquela época dava, viu? Hoje não dá mais, né? Quase. E nós fomos jogar bola assim perto da casa da minha avó. E aí chegamos lá, entre a molecada, né? Tinha um rapaz de uns 25 anos mais ou menos. Ele pegou a todo mundo que estava ali, organizou. Foi legal porque ele organizou todo mundo, dividiu lá em 3 times e tal, e apitou os jogos e nós ficamos animados. Mas num determinado momento, ele parou os jogos. Falou, agora sendo todo mundo aqui, quero conversar com vocês um pouquinho. Então a primeira coisa que ele fez foi dar o seu testemunho pessoal. Ele disse, olha, eu sou um ex-presidiário. E foi lá dentro da prisão que Deus mudou a minha vida. E ele deu o seu testemunho pessoal. E ele, depois de dar o seu testemunho pessoal e contar como Jesus lhe tinha transformado, ele apresentou o evangelho para a gente. Foi uma das poucas vezes que eu ouvi o evangelho na minha infância. Mas eu nunca me esqueci. E hoje eu sei que ele era um servo que Deus estava usando, irmãos, para começar a trabalhar o meu coração duro, religioso, terrível. Deus usou. Deus está usando 2 homens para entrar em Jericó. E eles chegam lá. Então eles entram em Jericó. Gente, Jericó é enorme, é gigante. E há muitos lugares na cidade. Quando você chega numa cidade que você não conhece, como é que você vai apontar? Eu vou lá porque é lá que Deus está querendo que eu vá me hospedar e falar com a dona daquele prostíbulo ali. Não foi assim que aconteceu. Tinha muitos lugares que eles podiam ficar, tinha uma hotelaria, não é? Tinha uma hospedaria, tinham cabanas que eles podiam comprar, eles podiam ficar na rua. Tinham vários lugares. Mas por alguma razão que eles não entendem, Deus os leva à casa de Raabe. Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais amplos do que os nossos pensamentos. Então, quando você estiver falando com alguém na rua, na sua vizinhança, no seu trabalho, nunca pense que é coincidência, nunca pense que foi acaso, nunca pense que foi alguma coisa que aconteceu de relance. Não, com certeza, irmãos, Deus tem um plano com a nossa vida, na vida daquelas pessoas. Se Deus nos colocou na vida daquelas pessoas, é porque Ele tem um projeto com elas, Ele tem um plano com elas, Ele quer que elas conheçam a mensagem de Deus, através da vida dos seus servos. E os seus servos somos eu e você, conhecemos a Cristo, se você já o conhece. Raabe era famosa, até o rei a conhecia, então a notícia se espalhou logo, claro, né? Tudo aquilo que conversa no prostíbulo normalmente não fica ali. A notícia corre. Então os soldados saíram a procurar os espiões. Raabe poderia entregá-los e ganhar a noite. Não, ganhar a semana. Não, ganhar o mês. Não, ganhar a vida. A mulher que entregou os inimigos de Jericó ao rei. Ela podia ganhar a vida e perder a alma, mas ela preferiu perder a vida e ganhar a alma nas mãos de Deus. Ela esconde. Por quê? Porque Deus estava trabalhando no coração dela para que naquele momento Ele se revelasse a ela. Então Ele que estava trabalhando nela, envia os seus servos para lhe apresentar, não é? O seu plano poderoso. Lembra do Alan que viu o lago lá de cima azulzinho, bonito? E que disse assim, tem que existir Deus? Aí ele pensou com os seus botões, peraí, hoje é domingo, deve ter culto. Eu vou naquela igreja velha que tem na entrada da cidade. E foi. E é uma igreja grande lá, enorme, não é?
daquela igreja que tem aqueles portais grandes, que quando eles abrem, eles fazem aquele barulho, né, de porteira de cerca. E ele entrou, chegou lá, aquele enorme prédio, estava tendo culto. Só que naquela igreja tem 4 pastores. Desses 4, 3, eles não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Como pode um pastor não crer que a Bíblia é a palavra de Deus? Pois é, mas tem 3 que não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Não são eles que estão pregando. Tem um que crê, tem um que é fiel, tem um que é de Deus, tem um que é o pregador. Adivinha quem é que está expondo a palavra naquele dia? Exatamente ele. Então aquele homem que disse assim, tem que haver um Deus, encontra um servo de Deus, que Deus preparou para que ele possa ouvir a sua palavra. Então você vê o homem que Deus preparou encontrando-se para ouvir do servo de Deus. Então você vê a mulher que Deus preparou encontrando-se com o servo de Deus. E meus irmãos, isso me deixa entusiasmado. Nós vamos encontrar dessas pessoas 3 por 4 pela rua, pessoas nas vidas das quais Deus está trabalhando, Deus está operando, e Deus vai nos ver, nos alegrar, vendo essas pessoas se render a Ele, serem transformadas, serem mudadas na sua vida. Mas Ele não traz uma pessoa à conversão, sem que Ele use um servo para apresentar a ela o Evangelho, porque a salvação só vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, o Evangelho. Isso coloca nos meus ombros um peso muito grande, porque eu tenho o Evangelho em minhas mãos, e você também, e é justamente a gente que Deus vai usar. E se nós não nos dispormos, Ele vai levantar outros, mas o que é que nós apresentaremos para Ele depois? Será que ouviremos dele servo bom e fiel? Isso deve nos encher de otimismo, irmãos, para viver para Deus nesse mundo, enquanto Ele está preparando a sua igreja, salvando almas, fazendo milagres na vida de tantas pessoas. Deve nos encher de entusiasmo, de otimismo, de alegria. Então a mulher que Deus está preparando, encontra 2 servos que vão conversar com ela agora sobre esse grandioso Deus. Terceiro lugar, os versos 14 ao 18. Ela fala dos versículos 8 ao 13. E agora dos versículos 14 ao 18, eles falam com ela. Eles conversam com ela. Eles apresentam a ela. Eles dão a ela a noção do Salvador. Meus irmãos, evangelizar nada mais é do que apresentar Jesus Cristo, Salvador, às pessoas. Não há salvação sem Jesus. Não há perdão sem Jesus. Não há nova vida sem Jesus. Não há transformação sem Jesus, de vida sem Jesus. Não há vida que vale a pena sem Jesus. A Sara morreu com 19 anos. Nós a conhecemos há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. E eu estava pensando, irmãos, um pouco sobre ela. E eu fiquei bastante triste ontem, sabe? Tão nova, né? Mas o que eu fiquei triste, e foi coberta essa tristeza pela paz da salvação que ela teve em Jesus, foi que essa menina, quando nasceu, primeiro ela foi desprezada pelos pais. Ela foi dada para adoção. Aí ficou naquele processo, né? Difícil. Aí quando a pessoa é adotada, é outra dificuldade, né? Aí quando ela está ficando adulta, ela manifesta nela um câncer mortal. E ela morre com 19 anos. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se essa menina não tivesse crido em Jesus Cristo como seu Salvador, seria uma vida que valeria a pena ter sido vivida desse jeito? Pense bem. Mas graças a Deus pelo seu dom inefável, que quando ela teve a oportunidade de ouvir, com clareza, antes da cirurgia, ela não só ouviu, como entendeu, como creu. E Jesus Cristo fez toda a diferença na vida dela. Toda a diferença. Toda a diferença. E a principal, que hoje ela está com Ele lá no céu.
Mas o Salvador teve que ser apresentado a ela, porque não há salvação sem Jesus, não há perdão sem Jesus, não há vida sem Jesus, não há transformação sem Jesus. Jesus é a vida, Ele é o poder transformador. E se você não tem Jesus, você não tem vida. Você precisa vir a Ele, para Ele mudar, transformar, dar para você nova vida, perdão de pecado, justificação, regeneração, vida nova, literalmente, vida que vale a pena ser vivida. Uma vida bonita, uma vida com sentido. Há duas verdades sobre o Salvador que o texto nos apresenta. Você tem que ler nas entrelinhas para enxergar. Veja o versículo 14 o que diz. Então aqueles homens disseram a ela, vida por vida. Você está lendo aí no texto? A nossa vida responderá pela sua vida até a morte. Vida por vida. O versículo 18 apresenta outra verdade sobre o Salvador. Está lá, versículo 18. Se vindo nós à terra, não atares o cordão vermelho à janela que nos fizeste descer, e se não recolheres debaixo do teu teto, tua mãe, teus irmãos e a família do teu pai, não poderão salvar-vos. Se não estiver debaixo do fio de escarlate, do fio vermelho, não poderão ser salvos. Isto Raabe deveria aprender, vida por vida, vida debaixo de sangue. Quando o anjo da morte visitou o Egito, lembra naquela noite da libertação? Em quais casas ele não entrou? Em quais casas não houve morte? Nas casas onde morreu um cordeiro, cujo sangue foi passado na verga da porta para cobrir a casa. Então, naquelas casas, cuja vida tinha sido dada em favor da vida, cujo sangue tinha sido passado na verga da porta, naquelas casas o anjo da morte não teve poder. Como o anjo da morte não terá poder sobre nenhuma vida que estiver debaixo do sangue de Jesus Cristo, que for lavada pelo sangue de Jesus Cristo, que estiver realmente, cuja pessoa tiver acolhido Jesus no seu coração, vida por vida, Jesus morreu para dar vida a ela, nova vida a ela. Era isso que Raabe tinha que aprender. Acolher em seu coração o Salvador implica em marcar a sua casa com o vermelho. Esta é a mensagem do Evangelho. A salvação está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Os que nele se refugiam são livrados da maldição eterna, saem da cidade maldita. Mas isso não vem através de filosofias, de argumentos bem elaborados, vem à medida que a Bíblia é aberta e explicada. E é você quem tem que fazer isso. Você que conhece o Evangelho. Esta é a ferramenta. Qual é a ferramenta? As Escrituras. A palavra de Deus. Então, se você sabe falar Jesus Cristo é o Salvador, então você pode evangelizar uma pessoa. Então pregue e fale de Jesus a partir das Escrituras. É assim que conversões ocorrem. Então aquela mulher que Deus estava preparando encontra os dois servos que Deus envia e eles compartilham com ela o Deus Todo-Poderoso. Está claro para você? Faz sentido? Está me seguindo? Em último lugar, o Espírito Santo é aquele que convence o pecador a se entregar, a responder ao chamado. O Espírito é que convence e dá poder à pessoa para ela responder ao chamado. O versículo de número 21, olhe lá, por favor. Então ela disse, conforme vossas palavras, assim seja. E despediu-os, e depois deles se irem, ela atou o cordão de escarlata à sua janela. Ela colocou o fio lá, né? Veja que coisa maravilhosa o Senhor faz por seu Espírito na vida de pessoas, meus irmãos. Quando Raabe ouviu falar do que Deus fizera, libertando Israel, ela não era salva. Ela não era salva. Quando ela acolheu os espias em seu prostíbulo e os ocultou, ela não era salva. Quando ela conversou com eles e os ouviu sobre o grande Deus e o que ele iria fazer, ela não era salva. Quando eles lhe disseram sobre o que fazer para não ser condenada com os ímpios, ela ainda não era salva. Mas algo aconteceu no coração dela.
que assim que aqueles homens saíram, ela foi lá e catou o cordão vermelho e desceu sobre a sua janela. Estava marcada a vida daquela mulher. O Espírito Santo operou, Deus trabalhou, sim, no momento certo, preciso, específico, preparado. Algo aconteceu dentro do coração daquela mulher. Veja como isso é maravilhoso. E ela disse: conforme vossas palavras, seja assim feito. Quantas vezes eu já dei estudo bíblico para pessoas, de 10 lições, 12 lições, 20 lições, e no final das lições a pessoa assim, eu não quero saber de seguir a Cristo. Mas olha, você tem que crer de todo o coração, se entregar. Basta você crer. Não, eu não quero. E pronto, e não quero mesmo. Mas Raabe diz: seja feita conforme a palavra de vocês. E ela sabia que não podia se manter mais afastada de Deus, que ela teria que se aproximar, vir a Ele, colocar-se no cuidado dEle, jamais ficar longe dEle, amá-lo, obedecê-lo, servi-lo, confiar nele, adorá-lo, e jamais voltar as costas para Ele. Ela sabia agora. Então preste atenção, o Evangelho tira ela de cima do muro antes de Jericó cair. Você está entendendo a mensagem? O Evangelho tira ela de cima do muro da dúvida, da religiosidade, antes de Jericó cair. E ela o fez. O sinal era vermelho, o sinal era visível, o sinal era marcante. Meus irmãos, não tem como esconder uma vida que conheceu Jesus. Se você creu em Jesus como seu Salvador, sua vida vai ser conhecida como crente. Mas se você não creu, também será. Você vai ser conhecido como religioso, ou eu, né? As pessoas vão ver: a fulana é bem religioso, mas de crente mesmo não tem quase nada. O Zaqueu, quando se converteu, o que aconteceu com ele, gente? Ele saiu e logo todo mundo sabia que Zaqueu agora era um seguidor de Jesus. Porque ele foi devolver aquele que ele tinha roubado. O sinal era evidente. Nicodemos, que outrora procurara Jesus à noite, quando ele converteu, foi de dia tirar o corpo de Jesus da cruz. O sinal era evidente. O gadareno, um homem possesso por milhares de demônios, quando encontrou Jesus, as pessoas olhavam para ele, o sinal era evidente. O irmão do Donizete, esse aí vocês não conhecem. Mas eu vou torná-lo conhecido. Quando nós começamos a igreja em Mojimirim, logo no segundo culto, na casa da Rocio, foi um homem chamado Donizete. E o Donizete foi assistir o culto, e logo depois, no segundo culto, ele falou assim: pastor, isso aqui é muito pequeno, esse lugar aqui. Ó, eu estou construindo um barracão para o mercadinho, vamos fazer o seguinte, vou alugar para vocês lá. Falei: mas a gente não tem condição de pagar, não, vamos fazer um preço bom. Eu tinha pesquisado mais ou menos, ficava em 1.200, 1.500, um aluguel. Ele falou: vou fazer para vocês 250, tá bom? Falei: tá bom. Tá bom. E o Donizete nunca se converteu. Mas o Donizete tinha interesse em que a igreja ficasse lá. Então ele começou a falar para a família dele, para os cultos. E ele ia buscar os irmãos. Não, vocês têm que me ajudar, porque eu não posso fechar aqui lá, porque eu dependo daqui lá, e vocês vão para o culto. E ele fez isso mesmo. Deus usa quem Ele quer, do jeito que quer. E ontem, para nossa alegria, quando chegamos ali em Mojimirim, sabe quem foi que nos recebeu na porta? Não foi o Donizete. Não foi. Foi o irmão do Donizete. O irmão que ele ia buscar e obrigar para vestir o culto. Irmãos, aquele homem estava sorrindo ontem lá e nos recebeu com alegria, né? E a gente ficou tão feliz de vê-lo assim, sabe? Eu dei um abraço nele, irmãos, eu fiquei feliz da vida, porque é evidente na vida dele o que Jesus fez. Está ele, a esposa, os filhos, todo mundo na igreja. É evidente o sinal de Jesus na vida de uma pessoa, gente. Quem tem Jesus é evidente, quem não tem também é. A Fabíola lá no Matão, quem conhece ela sabe. Um povo religioso, tremendamente religioso, mas começou a ouvir o evangelho, converteu ela, converteu a mãe, converteu a filha, converteu o marido. Estão lá enfrentou um câncer, tem vencido com a graça de Deus, está lá servindo o Senhor, uma bênção. O sinal de Jesus é evidente. Talvez você não sabe, mas nós enfrentamos um período muito difícil com o nosso menino dentro de casa, quando ele tinha lá seus 10 anos de idade. Ele passou por uma depressão muito grande, ao ponto de à noite nós acordarmos com ele chorando na cama e algumas vezes se cortando assim.
Mas a gente nunca trouxe isso a público. Porque não era trazer a público que ia resolver. Mas desde que o Luciano entregou a sua vida para Jesus Cristo, ficou evidente que Jesus muda. Porque nunca mais o encontramos assim. E eu nunca mais vi ele com canivete na mão também. Amém, né, Lu? O sinal de Jesus na vida de alguém, meus irmãos, é evidente. Ela disse, seja feita conforme a palavra de vocês. E tacou o cordão de escarlate na janela. Então a mulher que morava na cidade, em cima do muro, sai de cima do muro, entrega-se completamente à fé em Deus, no Deus dos céus. Porque o Evangelho tira as pessoas de cima do muro. Eles chamam a vida de fé. Eles chamam a vida de compromisso, eles chamam a vida de santidade, eles chamam o trabalho missionário, eles chamam a vida de se importar com outras pessoas. Ela se importou com toda a sua família. Ele chama as pessoas a responderem a Deus positivamente, com confiança, com coragem. E assim ela o fez. Uma pessoa que ouve e nada muda em sua vida, não responde ao agir de Deus, escute, não foi tocado por Deus, não se engane. A árvore boa produz bom fruto. Há uma resposta real no coração e na vida de todo aquele que foi alcançado pelo Evangelho. Há uma resposta, há sinal evidente. Raabe respondeu. As pessoas podiam ver de longe o cordão. E ela não estava nem aí. Ela não estava mais preocupada. Você pode ensinar um papagaio a dizer assim, Jesus Cristo é o Salvador. Mas sabe o que isso vai mudar na vida dele? Ele não vai se tornar um papagaio crente. Não vai. Porque ele só decorou isso aí. Não mudou nada. Mas quando o Espírito de Deus convence uma pessoa do seu pecado, do Salvador Jesus Cristo, da morte, sepultamento, da nova vida, e da vida pela fé, esta pessoa vai responder e ser transformada de dentro para fora. É isso que nós chamamos de primeiro amor, nova vida. É por isso que essa pessoa fica empolgada, entusiasmada, ela quer amar o Senhor, servir o Senhor, ela quer se consagrar a Deus, porque foi mudado o seu coração, tudo se fez novo, porque é obra de Deus. O Evangelho que tira as pessoas de cima do muro é poderoso para transformar essas pessoas. Eu termino. É lindo o que o Novo Testamento fala sobre essa mulher. Ele diz assim, ó, pela fé Raabe, a meretriz. Interessante como Deus destaca no passado da pessoa. A meretriz, para dizer exatamente de onde o Evangelho tirou essa mulher. Ela não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias, acolheu. A mensagem do Evangelho a retirou de cima do muro, do lamaçal do pecado, da cidade maldita, e a fez uma mulher de Deus. Mas tudo é obra dele, irmãos. Foi Deus quem preparou-a para ouvir. Foi Deus quem usou os seus servos. Foi o nome poderoso do Salvador que ela entendeu, vida por vida, sangue. E foi o Espírito quem moveu o coração dela a dizer, seja feito conforme a vossa palavra. É o Espírito. Tudo isso para que Deus seja glorificado. Deus está operando. Você crê nisto? Quando você sair daqui e for para a sua casa, para o seu trabalho amanhã, você crê mesmo que Deus está operando? Que você pode ser um daqueles espias, que você vai encontrar algumas pessoas por aí na mesma situação dessa mulher, que Deus vai operar nelas. Então espere conhecer pessoas em que Deus está operando. Fale de Cristo quando você conhecer essas pessoas. Ore para que o Espírito Santo opere nessa pessoa, para que ela seja salva. É assim que conversões ocorrem. E é assim que pessoas da cidade perfumada pelo pecado, que vivem em cima de muros, são tiradas de lá, transformadas e usadas como bom perfume de Cristo. E é isso que eu quero que Deus faça na sua vida. E é isso que eu quero que Deus use na nossa vida também. Para sermos esses instrumentos nas mãos do Senhor. Quero convidar você a curvar a sua fronte neste momento.